estudante do 8º ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e na aula de hoje nós vamos falar de quadriláteros, os trapézios. Na aula anterior nós falamos dos paralelogramos e na aula de hoje daremos continuidade ao assunto de quadriláteros. Para a aula de hoje você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação, o lápis e a borracha e apenas este material. Porque os nossos objetivos da aula de hoje são compreender a definição e como são classificados os trapézios, conhecer as características dos elementos de um trapézio e calcular a área do losango e do trapézio. Bom, na aula anterior nós falamos de quadriláteros. Você lembra? Os quadriláteros são aqueles que têm 4 lados e a soma dos ângulos internos é 360 graus. O que mais? Nós temos algumas características aqui. Bom, eles são divididos em paralelogramos e trapézios. Na aula anterior falamos dos paralelogramos, nesta iremos falar dos trapézios. E também existem os quadriláteros quaisquer, que são aqueles que não se enquadram em nenhuma das características dos paralelogramos, né? Não possuem lados paralelos, e também dos trapézios. Os trapézios possuem apenas 2 lados paralelos. Os paralelogramos, por sua vez, eles se subdividem em retângulos, são aqueles que possuem ângulos retos, porém os lados não possuem todos medidas congruentes. Os losangos, que possuem lados congruentes, mas não possuem ângulos retos, não necessariamente, né? Podem possuir, mas não é obrigado. E os quadrados, que são losangos e retângulos ao mesmo tempo, porque no quadrado nós temos apenas ângulos retos, ângulos de 90 graus, né? E também todos os lados são congruentes, todos os lados possuem as mesmas medidas, certo? Bom, eu fiz aqui um fluxograma para você compreender e lembrar daquilo que a gente estava falando na aula passada. Quando que é retângulo, quando que é quadrado, quando que é losango, para tentar entender e gravar também um pouco mais fácil essas características, né, que são bastante, de cada um deles. Aqui no início, então, partindo do princípio que nós temos um paralelogramo. Antes, deixa eu explicar aqui o que é um fluxograma, né? O fluxograma, você vai perceber que ele é formado por afirmações e perguntas, onde você vai decidir se sim ou se não, né? Ele vai dizendo ali uma trajetória para você, um caminho a seguir, caso seja verdadeiro, caso não seja verdadeiro. E você vai perceber que as formas onde estão escritas, elas têm formatos diferentes, né? Quando é pergunta, a gente usa um losango. Vamos observar aqui. Então, nós temos um paralelogramo. Partindo do princípio que temos paralelogramo, nós vamos fazer uma pergunta agora. Possui os 4 ângulos internos retos? Ou seja, os 4 ângulos internos são ângulos de 90 graus? Porque se a resposta for sim, então quer dizer que ele vai ser um retângulo. Se a resposta for não, significa que não é um retângulo. Vamos ver aqui. Então, se for sim, vamos fazer uma outra pergunta. Possui os 4 lados congruentes? Os 4 lados têm as mesmas medidas? Porque se for sim, vai ser um quadrado, né? Se um retângulo com lados de mesmas medidas, é um quadrado. Agora, se for não, o que ele vai ser? Ele vai ser um retângulo. E apenas isso. E aí chegamos ao fim. Agora, se for sim, então ele pode ser um quadrado, ou pode ser um losango, ou pode ser simplesmente um retângulo ali, porque ele está perguntando aqui, possui os 4 lados congruentes, né? Então ele vai ser esses 3 ao mesmo tempo. Agora, vamos voltar lá para outra pergunta anterior. Possui os 4 ângulos internos retos, ou seja, se ele não possuir os 4 ângulos de 90 graus, então ele não vai ser um retângulo. Aí eu vou fazer uma outra pergunta, ele possui os 4 lados congruentes? Se não, ele é um paralelogramo que não pode ser classificado como retângulo, e nem losango, e nem quadrado. Ele é simplesmente um paralelogramo qualquer, né? Não é nem retângulo, nem losango, e nem quadrado. E aí, fim. Agora, se ele possui os 4 lados congruentes, ele pode ser um losango, porque o losango tem 4 lados de mesmas medidas, ok? Tá aí, esse é o fluxograma. Agora, vamos falar então especificamente dos trapézios. Os trapézios são quem? São os quadriláteros que possuem apenas 2 lados paralelos. Então, observe aqui, neste primeiro, no azul, os lados que são paralelos são os lados que estão aqui na vertical, né? Estão posicionados na direção vertical. São esses daqui, o da direita e o da esquerda. Este lado
os que estão esse que está na horizontal aqui, a base aqui embaixo, e este outro aqui superior, ele está levemente inclinado, eles não são paralelos, né? E neste aqui, o mais laranjado, os lados paralelos já são os lados de cima e de baixo, enquanto que os da esquerda e da direita não são os paralelos. Então, essa é a característica principal dos trapézios. Eles possuem apenas dois lados paralelos. Apenas dois lados. Certo? Então, agora eu tenho uma pergunta para você. Em um trapézio, 3 de seus ângulos medem 78 graus, 108 graus e 98 graus. Qual a medida do quarto ângulo? Eu vou dar um tempinho para você pensar e descobrir, e daqui a pouco a gente volta aí para corrigir. Voltamos. E aí, conseguiu descobrir qual a medida do ângulo que está faltando? Vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar uma soma aqui, que eu acho que você já conhece. Eu vou somar estes três ângulos aqui, o de 78 graus, mais o de 102 graus, mais o de 98 graus e mais o ângulo que eu não conheço, porque a soma dos quatro ângulos tem que dar 360 graus. Assim como no triângulo, a soma dos três ângulos dá sempre 180 graus, nos quadriláteros, sempre a soma dos ângulos internos vai dar 360 graus, certo? Então, eu posso até dizer que no lugar desse aqui que eu desconheço, eu posso colocar um x ali, né? Temos uma equação. Temos uma equação e para resolver eu posso já somar estes três aqui, né? O 78 mais o 102 aqui vai dar 180, mais 98, 278. 278 mais x igual a 360. Para deixar o x sozinho aqui, agora basta fazer menos 278 aqui dos dois lados, né? E aí do lado esquerdo vai sumir o 278 e do lado direito vai ficar menos 278. 360 menos 278 vai dar 82 graus. Então, a medida do quarto ângulo ali é de 82 graus. Joia?
Agora vamos falar da classificação dos trapézios. Como são classificados os trapézios? Então, primeiro nós temos um aqui, ó. Observe que ele já está aparecendo aqui, ele tem ângulo de 90 graus. Se o trapézio tiver ângulo de 90 graus, ele vai ser chamado de trapézio retângulo. O trapézio tem ângulo reto, é o trapézio retângulo. Se o trapézio for que nem este aqui, ó, perceba que este lado aqui possui medida diferente deste aqui, ele não tem nenhum ângulo de 90 graus, é um trapézio qualquer. Nós vamos chamar de trapézio escaleno. Por que escaleno? Lembra lá de triângulo escaleno, quando nós estudamos triângulos? Tínhamos o triângulo equilátero, aquele de lados congruentes, todos de mesma medida. O triângulo isósceles, dois lados de mesma medida e um terceiro não. E o triângulo escaleno, que era aquele três lados de medidas diferentes. O trapézio escaleno é aquele que as medidas, todas elas, serão diferentes, assim como no triângulo. E temos esse aqui, que vai ser o trapézio isósceles. Por quê? Porque este lado aqui tem a mesma medida do lado da direita. Se ele tem um trapézio, se ele tem dois lados com medidas iguais, assim como lá no triângulo, né? O triângulo isósceles tinha dois lados com medidas iguais. No trapézio, ele também vai ter dois lados com medidas iguais. E por causa disso, estes dois ângulos aqui desta base terão também mesmas medidas. Serão ângulos congruentes, assim como estes dois vermelhos aqui da base aqui de cima. Também serão ângulos congruentes. Agora, o mais importante que você tem que saber. Se você somar este ângulo verde, né, ao somar este ângulo verde com o ângulo vermelho aqui, o ângulo agudo, este aqui menor que 90 graus, com o ângulo obtuso, o ângulo maior que 90 graus, a soma dos dois no trapézio isósceles sempre será igual a 180 graus. Ok? Sempre será igual a 180 graus. São ângulos suplementares que nós chamamos. Lembra? Ângulos suplementares são aqueles cuja soma dá 180 graus. Do lado de cá também. Somando aqui o verde com o vermelho, né, o agudo com o obtuso vai dar 180 graus. E se você observar aqui no nosso trapézio retângulo, né, esses dois ângulos aqui são de 90 graus. 90 mais 90 vai dar 180 também. Então é claro que já podemos deduzir que se somarmos esse agudo com esse obtuso aqui, também vai dar 180 graus. Joia? Grava essa informação aí e vamos em frente, porque agora eu tenho mais uma pergunta para você. Se em um trapézio isósceles, um dos ângulos mede 74 graus, então quais são as medidas dos outros três ângulos? Agora, estou te dando aqui a medida de um ângulo só e você vai ter que me responder a medida dos outros três ângulos. Será que dá certo isso? Será que é possível, com apenas a medida de um único ângulo, descobrir a medida dos outros três ângulos? Pensa aí e daqui a pouco você me diz se deu certo ou não.
E aí, deu certo? O que você me diz? Conseguiu descobrir os ângulos? Conseguiu, né? Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui o nosso trapézio isósceles, como ele disse no enunciado. E aí, o ângulo de 74 graus vai ser um destes dois que estão em verde, né? Porque é o ângulo menor que 90 graus, o ângulo menor que 90 graus, o ângulo agudo está aqui embaixo. Então, vou colocar ali o de 74 graus. Agora, significa que esse aqui também tem 74 graus. Já descobri um deles, né? Não sabia, só me deu um, já consigo saber que esse aqui também é 74 graus. Para descobrir esses aqui de cima, bom, eu sei que se somar 74 com esse daqui tem que dar 180, então 180 menos 74 graus, 106 graus para cada um deles, né? 106 mais 74 vai dar 180, e aqui 106 mais 74 também vai dar 180. Somando 180 deste lado com 180 deste lado, no total, 360 graus. Fácil, né? Então vamos em frente. Vamos ver agora os elementos dos trapézios. Você lembra que na aula anterior nós vimos lá e falamos dos elementos dos quadriláteros paralelogramos, né? Vértice, lado, ângulo interno, ângulo externo, vimos inclusive soma dos ângulos externos na aula anterior, e falamos das diagonais. Então vamos ver aqui como as diagonais se comportam, como os ângulos se comportam. Primeiro, vamos denominar aqui que as bases do trapézio serão os lados paralelos, certo? Então, neste caso aqui, nós temos uma base maior, embaixo aqui, tanto que eu coloquei com B maiúsculo, maior, e com B minúsculo, a menor, né, escrito base. Quando formos utilizar na equação, usaremos só a B maiúsculo para base maior e B minúsculo para base menor, só as iniciais de base. Se o trapézio estiver deitado, as bases continuam sendo os lados paralelos. Neste caso, a base maior está aqui e a base menor é o lado da esquerda. Tranquilo? Beleza. Então, elementos e características agora. Agora vamos falar das diagonais. No trapézio isósceles, as diagonais são congruentes, ou seja, elas possuem as mesmas medidas. Olha só, se você for observar aqui, né, como os ângulos aqui são congruentes e aqui também, então as diagonais também são congruentes. Tranquilo? Agora é com você. O trapézio a seguir é isósceles. Sabendo que AM, este pontilhadinho aqui, ó, AM, está contido na bissetriz do ângulo A, e BM, que é este pontilhadinho aqui do lado direito, está contido na bissetriz do ângulo B, a bissetriz deste ângulo, determine a medida X, essa medidinha que está em azul, do ângulo ali em azul, que está indicada. Eu vou dar um tempo para... antes deixa eu esclarecer só. Bissetriz. O AM está sobre a bissetriz, significa que ele está coincidindo com a bissetriz do ângulo A. A bissetriz do ângulo A, a bissetriz é aquele segmento que divide o ângulo em duas partes iguais, duas partes de mesmas medidas, né? Em dois ângulos congruentes. Então, o ângulo desse lado aqui tem a mesma medida do ângulo daquele lado ali. Já fica a dica aí para você. Vou dar um tempinho para você pensar e tentar resolver esse daqui, daqui a pouco a gente volta para corrigir.
aí, conseguiu fazer? Vamos corrigir aqui. Vamos ver a dificuldade dele aqui. Bom, eu já conheço duas medidas aqui, né? 106 graus e 106 graus. Inclusive, né, este trapézio com essas medidas são as mesmas medidas daquele que nós vimos antes. Então, eu sei que ele é isósceles, significa que a medida deste ângulo de 106 graus mais a medida deste daqui tem que dar igual a 180 graus. Então, esse daqui vai ser 74 graus e esse daqui vai ser 74 graus. Fizemos ali agora há pouco, né? Bom, eu sei também que esta medida aqui, ela está em cima da bissetriz, né? Então, vai ser metade de 74 graus para cá e metade de 74 graus para o outro lado. Então, quer dizer que eu vou ter 37 para cá e 37 para lá, a metade de 74. Opa! Eu já sei que esse ângulo interno do triângulo mede 37 graus. Significa que este aqui também mede 37 graus. Isso aqui é um triângulo isósceles aqui dentro. Bom, se eu tenho duas medidas, para descobrir a terceira é fácil. 37 mais 37 dá 74. Falta quanto para chegar em 180? Porque a medida dos três aqui tem que dar 180 graus. Bom, falta 106, né? Porque 180 menos 74. 180 menos 64 a gente já viu ali, dá 106. Então quer dizer que o x mede 106 graus. Tudo bem? Então agora vamos falar de área. Área nos quadriláteros. Bom, nós temos aqui um retângulo. Você já lembra lá de que a área de retângulo, como que a gente calcula? Pelo princípio multiplicativo, né? Se tivéssemos, por exemplo, aqui cadeiras num auditório. Tenho aqui 10 cadeiras e tenho 5 filas. Cada fila tem 10 cadeiras. Não precisamos contar uma por uma, né? Basta fazer 10 cadeiras vezes 5 filas e vamos saber que tem 50 cadeiras. Então, desta maneira que calculamos a área do retângulo, né? Pegamos a medida da base, multiplicamos pela medida da altura aqui, estamos chamando de h, e vamos descobrir o conteúdo do que tem aqui dentro, né? Seja em centímetros, em metros, em cadeiras, em quadradinhos, seja como for. Se for em centímetros, vai ser centímetro quadrado, se for em metro, metro quadrado. Então, a área do retângulo, a gente já sabe que é essa medida vezes esta medida aqui. Neste caso, b vezes h. Beleza. Então, agora eu tenho aqui um paralelogramo. No paralelogramo, como é que vai ser? Eu coloquei as mesmas medidas aqui que eu tenho lá, né? Eu conheço aqui a medida da base, ou melhor, conheço, chamei de B, né? E a medida da altura também usei H, assim como lá no retângulo. Se eu recortar daqui este retângulo, a partir daqui deste vértice, da base inferior aqui, recortar aqui, subir aqui uma altura, né, 90 graus com o lado de cima e recortar este triângulo, retângulo que vai ter ali, e encaixar ele aqui, ó, empurrando ele para cá, assim, ó, ele encaixa perfeitamente aqui e acaba formando um retângulo, né? Um retângulo, opa, mas um retângulo, eu já sei calcular a área de retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, assim como naquele dali. Então, significa que a área do paralelogramo também vai ser base vezes altura. Ou seja, a área é a mesma. A mesma área que você utilizava já para calcular a área do retângulo, a mesma equação que você utilizava para calcular a área do retângulo, é a mesma equação que a gente vai utilizar aqui para calcular a área do paralelogramo. Certo? Bom, então vamos continuar aqui. Agora a área nos quadriláteros, no losango especificamente. O losango, nós temos geralmente a medida das diagonais. E, parando para pensar aqui em termos mesmos de antes, né, de base e altura, a gente pode perceber que, neste caso aqui, a diagonal menor seria a altura do losango. A altura do ponto mais baixo até o ponto mais alto, medido 90 graus com a horizontal. Beleza. Se ele tivesse virado este losango, a altura seria, imagina ele virando assim, a altura seria a diagonal maior, daí no caso, né? O Dzão aqui está representando a diagonal maior
E o Dzinho, a diagonal menor. Tá, vou mexer nas coisas aqui, igual antes. Vou pegar um triângulo desse que está aqui, ó, ele está dividido em 4 triângulos retângulos, né? Então eu vou pegar um desse daqui e vou encaixar aqui em cima. E vou fazer a mesma coisa com esse daqui, ó. Vou pegar esse aqui e vou encaixar ali, ó. Observe que eu tenho um retângulo. Mas estas medidas aqui, se eu multiplicar, por exemplo, essa diagonal maior pela diagonal menor, imagina que essa diagonal menor está aqui, né? Isso aqui seria como as dimensões de um retângulo. Ele me daria a área de um retângulo como este aqui, ó. Este pontilhado está em volta. Ou seja, a área total deste retângulo. Mas eu não quero a área total deste retângulo. Eu quero só a área do retângulo que está em amarelo, que é a metade deste retângulo tracejado. Então a área do losango vai ser o quê? A diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Pronto. Esta é a equação que calcula a área do losango. E a explicação está aí, né? Bem fácil para a gente entender por que tem a divisão por 2. Certo? Então agora é a sua vez. Considere um losango com área de 42 centímetros quadrados e medida da diagonal menor igual a 6 centímetros. Calcule a medida da diagonal maior. Bom, você vai ter que utilizar aquela equação ali que calcula a área através das diagonais. Então, eu vou dar um tempo para você pensar e resolver e até logo mais.
descobrir a medida da diagonal? Vamos ver aqui, ó. Bom, eu tenho a equação que calcula a área a partir das diagonais, né? Que a área é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Beleza. Tenho as medidas da área, que é 42, e tenho a medida da diagonal menor, que é 6. Então, eu já substituí aqui no lugar do A da área, né? Coloquei 42 no lugar do Dzinho, o 6. O resto só repetir, né? O Dzão e o 2. Bom, como é que eu vou resolver isso aí? É uma equação e eu tenho que encontrar o D, né? O valor da diagonal maior. Lembra? O que a gente tem que fazer quando a gente tem uma equação? O nosso objetivo. Bom, identificamos que é a equação. Passo 1, identificar. Segundo passo é o objetivo. O nosso objetivo é encontrar o D, a letra, a incógnita. Terceiro passo, como que a gente vai fazer isso? Deixando a incógnita sozinha, né? Sozinha. Deixar ela sozinha, vou isolar ela. Como que eu vou isolar ela? Todos os números que estão ali junto com ela, a gente tem que dar um jeito de eliminar ali, mandar para o outro lado da equação. Então, como que nós vamos fazer isso? No caso, vamos começar aqui pelo 2, né? Que é uma fração. Como que a gente elimina este 2 daqui? Se eu multiplicar aqui em cima por 2, eu posso dividir o 2 que eu vou colocar ali por esse 2 que está embaixo. Esse 2 que está embaixo vai sumir. Então, se eu vou multiplicar por 2 aqui do lado direito, eu também vou ter que multiplicar por 2 do lado esquerdo. E aí perceba, ó, aqui já está o 6D apenas, que é o D vezes 6, ou 6 vezes D, ou 6D, é a mesma coisa. E o 2 aqui do denominador sumiu, porque eu multipliquei por 2 aqui, sumiu o de cima com o de baixo ali, né? Simplifiquei o 2 aqui de cima com o 2 do denominador. E aí eu tive que colocar um vezes 2 lá do lado esquerdo também. Está aqui, 42 vezes 2. Bom, 42 vezes 2 é 84. Então, 84 igual a 6D. Só falta agora tirar este 6 daqui para deixar o D sozinho. E aí a gente já sabe o valor dele, né? Como que nós vamos fazer isso? Divide por 6. 6 dividido por 6 vai ficar 1D, é o que a gente quer. Então, divide por 6 do lado esquerdo também. Dividindo por 6 aqui vai ficar 1D, sozinho. E do lado esquerdo, 84 dividido por 6. 84 dividido por 6 vai dar quanto? 14, certo? 14 vezes 6 dá 84. Então, quer dizer que a diagonal maior tem a medida de 14 centímetros. Então, agora vamos falar de área nos quadriláteros, área do trapézio. Tá faltando a área do trapézio, né? Como que a gente calcula a área no trapézio? Bom, dá uma olhada aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa que naquele outro lá. Imagina uma altura aqui do lado esquerdo, assim como essa aqui do lado direito. Aí perceba que aqui nós temos a base maior, o Bzão aqui representando a base maior e o Bzinho representando a base menor. Aqui eu vou traçar então, imagina aí uma altura do vértice fazendo 90 graus com o Bzão, com a base maior aqui embaixo. Este triângulo aqui eu vou destacar, vou girar ele e encaixar aqui, ó, formando um retângulo também. Só que esta medida aqui da base do retângulo não é o Bzão. Perceba que eu deixei aqui a medida do Bzão, para você entender que a medida do Bzão é a medida que vai daqui até lá. E a medida do Bzinho também não é a medida aqui deste lado do retângulo, porque o Bzinho é só daqui, da onde está o tracejado da altura, até aqui o vértice. Mas, se nós fizermos esta medida toda aqui, que é a base maior, mais a base menor, e dividirmos por 2, ou seja, fazemos uma média das duas bases, uma média aritmética das duas bases, o resultado vai ser exatamente o lado deste retângulo aqui. Então, nós faremos o quê? Uma média aritmética das duas bases, ou seja, base maior mais base menor, dividido por 2, e aí a gente multiplica pela altura. Esse pedaço aqui é basicamente a mesma equação da área do retângulo, né? Nós temos aqui a base, tudo isso aqui seria a base, ó. Bzão mais Bzinho dividido por 2. Tudo isso é a base, multiplicado pela altura. No caso do retângulo, né? No caso do trapézio, base maior mais base menor, divide por 2, multiplica pela altura. Certo? Então, agora é com você. Calcule a área de um trapézio de altura 5 centímetros e bases de 7 centímetros e 3 centímetros.
Eu vou dar um tempo para você fazer e já já a gente está de volta. Voltamos. Vamos falar um pouco disso aqui, ó. Isto aqui é um trapézio de circo, né? Você talvez já tenha visto no circo os trapezistas, e os trapezistas utilizam o trapézio. Mas o que isso tem a ver com o trapézio, esse que nós conhecemos aqui, que nós estamos vendo? Bom, tem a ver que conforme o ângulo que você observa, geralmente se você observar de lado, ele tem o formato de um trapézio, um trapezoide, né? Assim como este que nós estamos trabalhando aqui. E aí, como que você fez? Você utilizou a equação da área, essa daqui? A gente tem aqui a medida da altura, que vai no lugar do h, e temos a medida das duas bases, né? O 7 e o 3. Então, basta substituir aqui, ou fazer as operações de cabeça mesmo, né? Mentalmente. Aqui, neste caso, é possível. Então, para calcular a área, no lugar do Bzão vai a medida da base maior, que é o 7, e no lugar do Bzinho vai o 3, que é a medida da base menor. E no lugar da altura aqui, o 5, o 2 eu só repetir, né? E aqui, ó, 7 mais 3, eu posso somar o que está dentro do parênteses ali, né? 10. Aliás, eu devo somar antes o que está dentro do parênteses antes de multiplicar, né? Então, 10, aí eu posso eliminar o parênteses, 10 vezes 5, 50. E 50 dividido por 2 vai dar 25, o que? Centímetros quadrados, né? Centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados. Tranquilo? Foi fácil, né? Então agora, o que vimos hoje? Hoje vimos a definição e a classificação dos trapézios. Definição: são quadriláteros que possuem apenas dois lados paralelos
e classificados em trapézios retângulos, escalenos ou isósceles. Vimos as características dos elementos de um trapézio, as características das diagonais. Quando os trapézios quando tivermos um trapézio isósceles, neste caso, as diagonais serão congruentes, né? As duas diagonais terão as mesmas medidas. E também vimos a área do paralelogramo, do losango e do trapézio. No paralelogramo, a área é a mesma que a de um retângulo, né? Base vezes altura. No caso do losango, é a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. E no caso do trapézio, aquela média aritmética das bases, né? Base maior mais base menor, dividido por 2, multiplicado pela altura. Bom, para finalizar, eu deixo com você aí um pensamento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Quem disse isso foi este filósofo aqui, grego, Sócrates. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Até lá!